Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física 2. Nessa aula vamos introduzir um novo tipo de sistema ao estudo da mecânica. Até agora nós consideramos o movimento de objetos que podem ser considerados como corpos rígidos. A esse tipo de objetos nós aprendemos a aplicar e expressar as leis da dinâmica e analisar os princípios de conservação de energia e momento que governam o movimento desse tipo de objeto. Dessa forma, conseguimos determinar uma série de características do movimento desse tipo de corpo. Agora nós vamos introduzir um tipo de objeto que tem propriedades completamente diferentes dos sólidos, como nós havíamos analisado nos corpos rígidos. Vamos ver quais são essas características e que novos conceitos precisam ser introduzidos para que possamos descrever o movimento e as principais características desse tipo de sistema. Então vamos lá. Bom, você deve ter uma ideia familiar do que é um fluido. Na física, nós consideramos os fluidos como os sistemas líquidos, ou então os sistemas gasosos, né? E esses dois tipos de sistemas têm algumas características que são diferentes dos sólidos. Veja, os sólidos, por mais que você aplique forças sobre ele dentro do nosso campo de estudos aqui, tanto a forma quanto o volume dos sólidos permanece sempre o mesmo durante todo o movimento do objeto. Nós não consideramos as deformações que forças produzem sobre um corpo rígido. Nós analisamos simplesmente o movimento de translação ou rotação ou o movimento combinado desse tipo de sistema. Agora, quando nós estudamos fluidos, essas características são modificadas. Veja, nos fluidos, como são os gases, por exemplo, nem a forma nem o volume de um gás é uma quantidade bem definida, você pode expressar isso de forma bem definida. O volume varia constantemente com pressão e temperatura para um gás, e a forma varia de acordo com o recipiente que contém esse gás. Para gases, a distância entre as moléculas que compõem um gás é muito maior do que o tamanho dessas moléculas, fazendo com que a interação entre cada molécula que pertence a um gás seja praticamente desprezível. Nós não consideramos as forças que atuam sobre duas moléculas de um gás, por exemplo. Nos fluidos, as moléculas dos líquidos, elas estão mais próximas, de forma que existe interação entre uma molécula e outra. Só que essas interações são temporárias e de curto alcance. No entanto, fluidos têm basicamente, salvo algumas ressalvas, algumas exceções, o volume dos líquidos é bem definido, porém a forma ela é definida pelo objeto que o contém, pelo recipiente que o contém. Então, como é o caso do balão ali, a forma do gás que está dentro do balão assume exatamente a forma do contorno do balão. A forma da água que ocupa uma garrafa, por exemplo, ocupa exatamente a forma da garrafa. Então, um fluido ele é considerado um tipo de sistema que pode modificar a sua forma, em alguns casos o volume também, e que ele pode escoar ou fluir, por isso são chamados fluidos, ok? Muito diferente dos objetos sólidos, tá? Por serem tão diferentes dos sólidos, nós temos que introduzir novas quantidades para que possamos analisar fisicamente o comportamento desse tipo de sistema, tá? Então a primeira quantidade que nós vamos analisar aqui, que nós vamos utilizar para descrever as características físicas dos fluidos, é o que nós chamamos de massa específica. Lembre que no sólido nós sempre estávamos interessados em descrever o movimento de um objeto com massa m, ou o movimento rotacional de um objeto com inércia rotacional i. Agora, para fluidos, essa quantidade já não é tão relevante. Nós estamos sempre interessados em descrever as características de um fluido que tem uma determinada massa específica. A massa específica é uma característica íntima do fluido, ou seja, cada fluido tem sua própria massa específica, salvo os gases que têm massa específica variável de acordo com pressão e temperatura, por exemplo. Então, a massa específica nada mais é do que a razão entre a massa de um objeto pelo volume que ele ocupa. Isso nós chamamos de massa específica e expressamos pela letra grega ρ. Então, a massa específica nada mais é do que a razão entre massa por volume.
Por isso que líquidos terão basicamente sempre a mesma massa específica, ou seja, a massa específica de um líquido, de um fluido incompressível, como é a água, por exemplo, ela é sempre constante, vale em torno de 1.000 kg por metro cúbico. Aliás, é um ponto importante aqui, a unidade no sistema internacional é quilogramas por metro cúbico. E a densidade da água é, portanto, 1.000 kg por metro cúbico. Ou seja, um recipiente que tem exatamente 1 metro por 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro cúbico, acomoda dentro de si uma quantidade de 1.000 kg de água, ok? E isso independe da forma. Por exemplo, se for um objeto cilíndrico, esférico, cúbico, ele vai ter sempre a mesma massa específica. A forma se acomoda ao recipiente, mas a massa específica da água permanece sempre a mesma. Em alguns casos, a massa específica da água ela é expressa em gramas por centímetro cúbico. E eu sei que a massa específica ou densidade, alguns livros preferem até chamar de densidade, tá? Eu gosto mais do termo massa específica, vale gramas, 1.000 kg por metro cúbico vale exatamente 1 grama por centímetro cúbico. Então, um volume de 1 centímetro cúbico, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, acomoda dentro de si uma quantidade de 1 grama de água, tá bem? Outros fluidos vão ter massa específica diferente, ou densidades diferentes, né? Por exemplo, um fluido muito estudado é o mercúrio. E nós sabemos que o mercúrio ele é muito mais pesado, você já deve ter ouvido falar isso, muito mais pesado que a água. Na verdade, ele é muito mais denso, ou com uma massa específica muito maior, aproximadamente 13,6 vezes a massa específica da água. Essa é a massa específica do mercúrio, tá? Então vale aproximadamente 13.600 kg por metro cúbico. 13,6 kg, 13,6 vezes a massa específica da própria água. Por isso é um fluido tão denso, tá? Então, densidade ou massa específica expressa justamente essa razão, entre massa e volume de água. Então, quando nós estivermos estudando os fluidos, nós não vamos mais nos preocupar com a massa, porque quem vai definir as características importantes, seja de movimento ou de repouso de um fluido, será sempre a sua massa específica, tá? Indo adiante, nós temos o conceito de pressão. A pressão de um determinado fluido, ela é análogo à força que nós aplicamos, que nós estudamos em um corpo rígido, ou um torque, na verdade, né, o que produz movimento. A pressão em um fluido, ela desempenha o papel da força, tá? Então nós dificilmente estaremos interessados em calcular a força que um determinado fluido faz. Nós estamos muito mais interessados em relacionar com a pressão. E o que significa pressão? Bom, pressão é uma grandeza escalar, diferente da força, que é uma grandeza vetorial, e ela expressa pra gente quanto a força tem em uma determinada área, tá? Então, se você colocar um cubo ou um objeto qualquer dentro de um recipiente com água, por exemplo, como é aqui na figura, a água em si vai produzir uma determinada força sobre as paredes desse recipiente. E se eu pegar a quantidade de força e dividir pela quantidade de área, eu tenho justamente a pressão. Então, a pressão, ela é nada mais, pressão nós marcamos pela letra P, nada mais, nada menos do que a razão entre a força que atua sobre uma determinada superfície pela área, ok? Força por área. Então a unidade, ela é a unidade de força, que são newtons, pela unidade de área, que são metros quadrados. E 1 newton por metro quadrado recebe um nome especial, que é o que nós chamamos de Pascal. Então a pressão no Sistema Internacional de Unidades ela é sempre expressa em Pascal, tá? É bom cuidar dessa unidade. Pascal é uma quantidade, é uma unidade que nós utilizamos comumente para expressar a pressão. Existem outras unidades, como eu vou mencionar a seguir, tá? Bom,
então isso é o conceito de pressão, né? A força que um determinado fluido faz em uma determinada área, né? E um fluido realiza pressão em todas as áreas, né? Então, se você analisar aqui essa quantidade de água que está dentro do nosso reservatório aqui, ela está realizando também uma força para as laterais do recipiente, né? Ou seja, desempenha uma pressão aqui no fundo também, ou seja, ele empurra para fora as paredes do recipiente que contém um determinado fluido que nós estamos querendo estudar, tá bem? Uma pressão muito importante é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Você deve saber que nós estamos aqui na superfície do planeta Terra imersos em uma camada de fluido, que é o ar. E esse ar desempenha sobre todos os objetos que estão na superfície do planeta, né, o que nós chamamos de pressão atmosférica. A pressão atmosférica, a nível do mar, ela vale, para você ter uma ideia, nós costumamos chamar isso de P0, tá, para expressar aqui a pressão atmosférica. Então essa é uma notação bem característica dos fluidos, né? P0, ela vale 1,01 vezes 10 10 na 5 Pascal. Essa é a pressão atmosférica. Ou seja, eu tenho 1,01 vezes 10 na 5, aproximadamente 100 mil newtons para cada metro quadrado de área na superfície do planeta Terra. Então, um retângulo ou um quadrado de 1 metro quadrado, ele acumula sobre si uma força de 100 mil newtons sobre ele. Okay? Veja como a pressão atmosférica é uma quantidade magnífica, né? E você deve estar se perguntando aí como parece que nós não sentimos essa pressão. Essa é uma pergunta interessante que você deve refletir sobre por que nós não percebemos a pressão atmosférica praticamente. De fato, você percebe, né? Se você viaja de uma região mais alta para uma região mais baixa, né? Saindo aqui, por exemplo, da região de Erechim, indo até o litoral de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, você vai em algum momento da viagem, o seu ouvido vai sentir diferenças de pressão, porque conforme você vai viajando em direção ao litoral, você vai chegando mais próximo do nível do mar e, portanto, a pressão vai aumentando. Quanto maior for a altitude, menor a pressão, porque você vai ter uma camada de ar sobre a sua cabeça, digamos assim, muito menor do que quem está lá à superfície da Terra. Então, por isso que a pressão lá no nível do mar ela é maior do que a pressão em regiões mais altas, né? De maior altitude, como é o nosso caso. Bom, a pressão atmosférica é tão importante no estudo dos fluidos que nós, para simplificar a notação, costumamos trabalhar com uma unidade específica, né, para ela, que equivale à unidade ATM. Então, 1 ATM vale 1,01 vezes 10 na 5 Pascal. Essa é a pressão atmosférica, tá? Então, só para você saber que 1 ATM equivale a 1,01 vezes 10 na 5 Pascal. E nós temos que frequentemente utilizar a pressão atmosférica em muitos dos nossos cálculos quando nós formos calcular a pressão que um fluido exerce sobre determinado ponto, tá? Mesmo que você não esteja direto em contato com a atmosférica, né? Então, por exemplo, nesse probleminha aqui, o cubo que está aqui no centro, ele sente a pressão do fluido, mas ele também sente a pressão atmosférica, porque o ar, a camada de atmosfera, está empurrando o líquido para baixo também, tá bem? Então nunca se esqueça de considerar a pressão atmosférica nos problemas, tá? E esse é um cálculo bem importante. Bom, nós podemos agora tentar nos dedicar a encontrar como varia ou como nós escrevemos a pressão em um determinado fluido. Como varia a pressão dentro de um fluido estático a princípio, tá? O fluido não está em movimento. Então, pressão em um fluido em repouso. Eu vou derivar aqui uma lei e depois nós podemos utilizar ela de forma mais direta. Mas repare que ela não será nada mais, nada menos do que a aplicação da segunda lei de Newton, como basicamente tudo na mecânica que nós estudamos, tá? Então veja, você tem ali uma piscina, por exemplo, né, um recipiente que tem água, por exemplo, e nós vamos calcular a pressão. Então eu estou interessado em calcular a pressão
por exemplo, no fundo desse retângulo imaginário que eu desenhei ali em linha pontilhada, tá? Então eu quero calcular a pressão nesse ponto aqui, por exemplo. Quanto vale? Em função de uma determinada altura H, que representa a profundidade desse fluido, tá? Então se eu tiver mais profundo, eu vou ter uma pressão diferente se eu tiver mais a superfície. Você já deve estar intuindo, né? Você já deve ter percebido isso quando você mergulha numa piscina muito funda, que quanto mais fundo você estiver na piscina, quanto maior for a profundidade, maior será a pressão. Nós vamos entender por que isso acontece, ok? Então, sobre esse fluido, nós temos algumas forças que estão atuando sobre ele. Então, nessa parte de cima aqui, ó, em contato com a atmosfera, eu tenho a pressão atmosférica empurrando esse fluido para baixo. Então, sobre ele atua a pressão atmosférica, está empurrando ele para baixo, tá? Sobre os lados tem as pressões laterais, mas não importa muito. E sobre a parte de baixo aqui, existe uma pressão P, que é a pressão que o fluido faz sobre essa linha pontilhada, tá? Então isso é um erro comum dos estudantes imaginar que a pressão ocorre sempre de cima para baixo. A pressão ocorre sempre perpendicular à superfície que você estiver imaginando, tá? O fluido vai sempre empurrar, mesmo que seja uma superfície imaginária, como é o nosso caso. Não necessariamente a pressão vai ser sempre para baixo, tá? A pressão pode atuar sempre para cima. Tem até um exemplo bacana que você pode fazer em casa, né? Se você pegar um copo mais ou menos com um pouco menos que metade da água e colocar um cartão em cima dele e virar, você vai ver que o cartão não vai cair. É um experimento que eu costumo fazer em aula, mas agora você pode fazer em sua casa em tempos de pandemia. Você vai perceber que o cartão não vai cair. Quem segura esse cartão é justamente a pressão atmosférica, que empurra o cartão para cima com uma força maior, uma pressão maior, do que a água que está dentro do copo consegue empurrar ele para baixo. Então basta colocar um pouco menos da metade da água, colocar um cartão, segurar bem e virar, você vai ver que o cartão não vai cair e o cartão vai segurar a água, tá? Tente fazer um experimento em casa e comente depois sobre os resultados que você observou. Então vamos lá. Então eu tenho a pressão aqui na parte de cima, né, pressão atmosférica, embaixo eu tenho a pressão que o fluido faz, e eu posso escrever a segunda lei de Newton para o eixo Y. Vou pegar aqui um referencial qualquer, tá? Tanto faz, eu vou colocar aqui para cima como sendo positivo. Poderia ser para baixo também, não importa. Então, e eu vou escrever o somatório de forças no eixo Y para esse objeto, tá? Somatório de forças no eixo Y igual a zero. Então, se o objeto fluido está em repouso, aquele retângulo imaginário, aquele volume imaginário, ele está em repouso também, então não tem aceleração, tá? Então vamos lá, vamos ver as forças que atuam sobre ele. Primeiro eu vou ter a força devido à pressão na parte de baixo, que ela é positiva, porque ela está na mesma direção do meu referencial. E como é que eu determino essa força? Bom, pressão é força sobre área, então força será pressão vezes área. Depois na parte de cima eu tenho uma pressão para baixo, então será menos pressão atmosférica vezes área. E eu também tenho, você deve conseguir visualizar que esse fluido também tem um peso, né? Porque ele acomoda uma certa quantidade de matéria. Opa, cometi um erro grave aqui, na gravidade que é vetor. Então, a pressão que atua, a força-peso que atua sobre aquele objeto é para baixo, então é negativo, menos m vezes g, igual a zero. Eu vou só passar aqui para o lado esquerdo, vai ficar pressão vezes área, igual a pressão atmosférica vezes área, mais massa vezes gravidade. Ou seja, tenho pressão vezes área, igual pressão atmosférica vezes área, mais... Agora a massa eu posso escrever em termos da massa específica, ou da densidade. A massa daquele fluido vai ser a quantidade de... a massa vai ser a massa específica vezes o volume. Massa é massa específica vezes o volume, ou densidade vezes volume. Então será ρ vezes o volume vezes G. Ou seja, eu tenho pressão vezes área igual pressão atmosférica vezes área mais
ρ. Agora, o volume desse sistema vai ser a área, que seria a área que está aqui, ó, perpendicular à pressão, né? E aqui também, imaginando que é um objeto cilíndrico, por exemplo, vezes essa altura h. Então, seria área vezes h vezes g. Agora eu posso cortar aqui as áreas, porque a área tem que ser diferente de zero. Então posso fazer essa simplificação e posso modificar o lado direito ali da equação. E aí nós chegamos numa equação bem importante. Essa equação, ela expressa para a gente que a pressão em qualquer ponto do fluido será a pressão atmosférica mais ρgh. Essa é, portanto, a equação que define a pressão de acordo com a profundidade que nós estamos analisando para o fluido, tá? Então veja, quanto maior for a profundidade, quanto maior for o H aqui na nossa equação, maior será a pressão, né? Porque ela cresce de maneira linear. Tem aqui a pressão atmosférica, que é a pressão no nosso início aqui do fluido, e depois, quanto maior for esse H, quanto maior for a profundidade, mais eu desço, mais eu aumento a pressão. Ok? Para a água, por exemplo, se você fizer os cálculos, você vai perceber que a pressão aumenta aproximadamente 1 atmosfera a cada 10 metros de água, né? Então, se você descer 10 metros de água, a pressão vai para 2 atmosferas, imaginando que você tem uma atmosfera aqui, né? Aqui você tem 1 atm, se você tiver 10 metros, você vai estar a 2 atm, e assim por diante, tá? A pressão aumenta basicamente 1 atmosfera a cada 10 metros de coluna de água, tá? Bom, então essa é a pressão, tá? Repara que ela depende, então, só da profundidade e da densidade do fluido, tá? Existe uma maneira prática de você calcular a pressão, né? Que é a seguinte, você olha para o ponto que você quer analisar, por exemplo, eu quero calcular aqui, e você caminha para cima multiplicando a densidade pela altura. Então, se eu subir aqui, eu tenho que multiplicar a densidade da água vezes a altura até chegar na água, né? Então, se eu tivesse outro fluido aqui em cima, aí eu teria que pegar a densidade desse outro fluido vezes a nova coluna, e assim por diante, até chegar na atmosfera. Aí quando chegou no contato com a atmosfera, você usa P0. Tem sistemas que são isolados da atmosfera, e aí não vai ter a pressão atmosférica atuando sobre aquele tipo de sistema. Essa equação é bem importante para a gente vai voltar a falar sobre ela ainda nessa aula, tá? Então a pressão, ela é calculada dessa forma. Ok? Bom, então indo adiante, nós podemos pensar em como calcular a pressão, a diferença de pressão, tá? Então, imagina que você tem aqui dois pontos. O ponto 1, que será esse aqui, e aqui nós temos o ponto 2. O ponto 1, ele está a uma profundidade H1. E o ponto 2 está numa profundidade H2. Qual será a diferença de pressão que eu vou observar se eu caminhar de 1 para 2? Bom, eu vou de 1 para 2, aumento a profundidade, então eu devo aumentar também a pressão. Vamos ver como é que eu calculo isso. Bom, basta que eu calcule a pressão em cada ponto. Então, pressão 1 será... Então, para calcular a pressão 1, o que eu faço? Eu parto do ponto 1 e vou subindo até encontrar a atmosfera. Então, vai ser ρgh mais P0, ρ1gh. Estou imaginando que o fluido é a mesma, tá? A mesma quantidade de água. No ponto 2, eu tenho a pressão 2, que será P0 mais ρgh2. Portanto, se eu subtrair um do outro, né, subtrair a segunda equação da primeira, eu vou ter P2, teremos, né, P2 menos P1 igual, precisamente, o P0 vai cortar, vai ficar ρgh2 menos H1. Então, se eu souber a diferença de altura entre o ponto 1 e o ponto 2, por exemplo, eu vou chamar aqui, por exemplo, de H maiúsculo, só para ficar mais explícito, eu posso calcular direto a diferença de pressão. Então, eu quero saber, eu estou numa profundidade que eu estou a 30 atmosferas. Se eu descer mais 10 metros, quanto vai ser o aumento de pressão? Bom, vai ser aproximadamente 1 atmosfera, tá? Então, vai ser a densidade da água, G,
vezes aquele H maiúsculo ali que eu coloquei. Esse H maiúsculo é só um símbolo qualquer, tá? Só para expressar o valor que nós temos aqui, ok? Então, se eu quiser descobrir a pressão, não importa o que eu tenho para cima do ponto de referência, né? Então, se eu quiser calcular a pressão 1, eu não preciso nem saber o caminho para cima aqui. Eu posso, desculpa, o ponto 2. Eu não preciso saber qual é o caminho que eu tenho aqui para cima. Basta eu conhecer a pressão no ponto 1 e aí eu adiciono essa quantidade, ρgH2, e eu obtenho o que a gente chama de pressão absoluta sobre o ponto 2, tá? Agora tem um ponto interessante que mesmo que você tenha, por exemplo, uma rocha aqui em cima, um objeto sólido, né? Vou estragar um pouco a figura aqui. Então imagina que você tem aqui uma rocha, um pedaço de terreno, e aqui a água continua embaixo dela, por exemplo, né? Então, ó, perceba que parece que a pressão 2 seria afetada pela existência desse rochedo, né? Mas de fato não é, né? Para um fluido estático, a pressão só depende da profundidade. Então, a pressão no ponto 2 será igual a qualquer pressão, a pressão em qualquer ponto sobre essa linha pontilhada. Ok? Então, a pressão no ponto 3 é exatamente igual à pressão no ponto 2. Como que eu sei isso? Pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 2. Como que eu sei isso? Que se essa linha pontilhada tiver a mesma profundidade, não importa o que está em cima, né? Veja que o caminho até a atmosfera do ponto 2 é diferente do caminho até a atmosfera do ponto 1. Como isso é possível, né? Então veja, se o fluido é estático e existissem variações de pressão, o fluido ia se mover até chegar num ponto onde a pressão volta a se equilibrar. Então aí, nesse caso, você teria novamente uma situação de equilíbrio e alcançaria exatamente a mesma pressão, tá? Nesse tipo de situação, então, a pressão depende apenas da profundidade, lembre-se sempre disso, não importa o caminho que você tem aqui. Uma outra forma de entender é que se você faz um acréscimo de pressão em qualquer ponto do fluido, esse acréscimo de pressão se distribui igualmente em todo o fluido, tá? Então, se eu aumentasse a pressão atmosférica, ia aumentar exatamente uma pressão atmosférica aqui e a mesma variação de pressão atmosférica aqui, em qualquer ponto do fluido, tá? Porque ele vai novamente encontrar uma situação de equilíbrio. Então, lembre-se, para encontrar a diferença de pressão, e em muitos casos o que importa é a diferença de pressão, basta que você conheça a profundidade de do determinado ponto que você está querendo calcular e saber se ele está em contato com a atmosfera para poder somar a pressão atmosférica que atua sobre o fluido em questão. Bom, agora que nós aprendemos como calcular a pressão de acordo com a profundidade, nós podemos pensar em algumas aplicações um pouco mais práticas desse tipo de conceito, tá bem? Então, o que nós vamos apresentar aqui é, por exemplo, calcular a força que a água faz, a água de um reservatório faz sobre uma barragem, uma represa, tá? Então, basicamente, aqui nós temos uma represa, que é uma superfície plana, como mostra a figura aqui, nessa parte que vai estar em contato com a água. Depois ela tem esse formato peculiar aqui, que inclusive nós vamos discutir melhor por que esse formato. E esse formato fica em contato com a água. Então a água que está empurrando a represa, ela faz uma força sobre ela nessa direção aqui. Mais ou menos assim. Então ela vai tender a empurrar o objeto da esquerda para a direita da figura, tá bem? Bom, e se eu quiser calcular qual é a força que a água faz para uma represa que tenha essas determinadas dimensões? Uma altura de reservatório H, então repara que a água bate, o nível da água bate aqui nessa posição altura H em relação ao sólido, e ele tem um comprimento L da represa, isso vai afetar o cálculo da força também. Tá bem? Então vamos já mostrar como calcula, não é tão complicado, mas você deve perceber algumas questões, tá? Eu vou calcular aqui a pressão que a atmosfera mais a água faz sobre a represa, tá? Vou calcular a força total que está sendo produzida, atmosfera mais represa, sobre a água, tá? Então vou fazer aqui um corte lateral só para a gente visualizar de novo, tá? Vou desenhar aqui de maneira bem básica, tá? Então vai ficar um pouquinho feio, não se
Peço que relevem, por favor. Então seria mais ou menos assim, ó. A represa está aqui e a água, o nível da água está em toda essa parte de baixo. Vou fazer de azul aqui de novo. Está em contato, tá? A força vai surgir de novo empurrando a água para lá. Então como que eu calculo essa força? Veja, se você soubesse a pressão em um ponto da represa, bastaria fazer a multiplicação da força, ou melhor, da pressão pela área para obter a força que está sendo aplicada sobre a represa. Força é pressão vezes área, pressão é força sobre área, então força é pressão vezes a área. No entanto, repara que a gente acabou de considerar que a pressão ela é diferente conforme eu caminho na profundidade do reservatório. Então, um ponto aqui embaixo exerce uma força, melhor, percebe uma pressão maior do que um ponto aqui mais próximo à superfície, tá? Então, a força que atua sobre essa camada inferior aqui da represa é bem maior do que a força que atua sobre essa camada superior. Então, como que você faz esse cálculo se a pressão varia de acordo com a profundidade? Bom, nesse caso, em muitos outros casos onde existe uma variação de uma quantidade, você quer saber um valor médio da quantidade que você está calculando, né? Basta calcular a força média, a pressão média e multiplicar pela área, basicamente, né? O que você precisa fazer? Você vai transformar esse cálculo de força de pressão vezes área numa integração, tá? Então, você vai converter esse problema num problema de integração. Então, veja, uma força dF será igual à integral de uma pressão vezes uma área. Tá? De fato, até seria uma integral dupla, mas você já vai entender por que não é, essa integral pode ser simples. Tá? Opa, esqueci aqui. Integral também. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou imaginando... deixa eu trocar a cor aqui. Que nessa região aqui, ó, a pressão, essa altura é tão pequena comparada com o reservatório da represa, que eu posso dizer que praticamente não existem variações de pressão sobre aquela camada ali. Se eu pegar aquela camadinha bem fininha que eu marquei em verde, ali eu sei que a pressão não varia. Então eu posso multiplicar a pressão pelaquela área e obter o valor da força sobre aquela camada. Depois eu faço a integral desde zero até a profundidade total da represa para obter a força total. Né? Então o que eu estou fazendo? Calculando a força sobre uma camada tão pequenininha, tão fininha, que eu sei que ali não há variações de pressão. Quanto vale essa força? Vale um dF, que é P vezes dA. Tudo bem? Só que agora, esse P, que seria a pressão nesse ponto, ele vai variar de acordo com a posição que estiver essa camada aqui, né? Porque eu vou fazer ela varrer, vou fazer ela chegar até lá embaixo, melhor, desde aqui de cima até lá embaixo, tá? Essa integral vai ser de 0 a H. Então isso vai virar o quê? Vai virar a força total, vou escrever aqui. Vai virar a integral de 0 até H maiúsculo, porque eu estou fazendo uma varredura desde o início do reservatório até a parte de baixo da pressão. De novo, eu estou calculando a força total produzida pela pressão atmosférica mais a água. E olha só, a pressão de acordo com a profundidade foi a lei que nós derivamos anteriormente, ρgH. Agora olha de novo para a figura para você visualizar quanto deve ser esse dA, quanto que é o ΔA. O ΔA nada mais é, o dA, desculpa, nada mais é do que a área dessa faixa verde que eu destaquei aqui, ó. Então, quanto vale isso? Vale L, que é sempre constante, vezes o dH. Então, vai ser L dH. Fazendo essa integral, vamos obter força igual a pressão atmosférica é uma constante, né? Opa, marquei errado aqui. Esse dH é minúsculo, né? H representa a altura da represa, da barragem. Então, a força
será igual a integral de P0, então isso vai virar, a integral de P0 vai ser P0 vezes H, Hzinho, é uma constante, né? A integral da constante é a constante vezes a variável que eu estou integrando, mais ρg h sobre 2 ao quadrado. Certo? Tudo isso desde 0 até Hzão. Então essa é a força, que será igual a P0, que é a pressão atmosférica, vezes H maiúsculo, mais ρg H maiúsculo, que é a profundidade ao quadrado, sobre 2. Então a integral, né, de x a dx vai ficar L dl. Então tudo isso ainda vezes L. Essa é a força que atua sobre a barragem, tá? Então vai depender de H, vai depender também do comprimento da represa, né, que é L, da pressão atmosférica, de G e da densidade da água que se encontra em contato com a barragem, tá? Essa é a pressão. Depois, se você tiver valor, você pode fazer aí um cálculo estimando qual deve ser a altura, qual deve ser a força exercida sobre uma barragem. Então, esse cálculo via integração, ele precisa ser feito justamente porque a pressão varia com a altura, tá? Bom, como a pressão varia de forma linear, você pode, em geral, fazer esse cálculo de uma maneira mais fácil, sem necessariamente utilizar a integração aqui para obter o cálculo, embora a integral seja praticamente trivial, né? Vamos pensar um pouco fisicamente para ver se a gente consegue entender por que o resultado deu isso sem fazer a integral, tá? Então vamos ver o que a gente consegue obter a partir desse nosso raciocínio. Então vou repetir o cálculo aqui. Então veja, por que eu tenho que fazer aquela integral? Vamos recapitular isso. Porque assim, aqui de novo vai estar a barragem, vou desenhar, aqui de novo está a barragem, e agora eu vou desenhar as forças, né, que atuam, né, de acordo com a pressão. Então, lá em cima, perto da água, do nível da água, praticamente só tem pressão atmosférica. Então, eu vou ter uma forcinha pequena. Conforme eu vou descendo, a força vai aumentando. Então, estou aumentando a setinha aqui, exagerando, inclusive, para que você compreenda que a força aumenta de acordo com a pressão. Ok? E isso é um aumento linear, conforme eu caminho, ó, esse gráfico aqui daria uma reta, inclusive, né? Quanto mais profundo, maior seria a pressão. Mas veja, né? Existe um ponto aqui onde eu tenho uma pressão média, que representa exatamente a pressão média, né? Tem um ponto onde o valor da pressão representa a pressão média. Seria como se eu pegasse o que sobra desse vetor e encaixasse nesse vetor aqui, né? Que eu posso substituir todo esse cálculo por uma situação onde eu tenho todos os cálculos exatamente com a pressão média, né, que é o que eu faço. Então, e onde vai ser esse ponto? Como a água tem um comportamento linear, a pressão da água tem um comportamento linear, né? O que eu faço? Eu sei que a pressão média, vou escrever aqui, a pressão média, nesse caso, vai ser igual à pressão no ponto médio. Então, se eu vier aqui na metade da profundidade, né, nesse ponto onde vale, mais para cima, onde aqui para baixo eu tenho H sobre 2 e para cima eu tenho H sobre 2 também, exatamente nesse ponto eu tenho a pressão média. Justamente porque tem um comportamento linear, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, qual seria o valor da pressão? Seria, naquele ponto, P0, pressão atmosférica, mais ρg
vezes a profundidade daquele ponto, que seria H sobre 2. Ali, no ponto médio da profundidade da represa, eu tenho a pressão média. Para obter a área, basta agora a força, basta eu multiplicar a pressão média pela área para obter a força. E aí fica um cálculo até mais simples, olha só. Força vai ser igual a pressão média vezes área. Então vai ser o que eu calculei, P0 mais ρgh sobre 2 vezes a área. Agora, quanto vale a área que está em contato com o fluido? L, que é o comprimento, vezes H, que é maiúsculo. É o H maiúsculo, que é a profundidade. Então, LH. Se eu multiplicar aqui, fazer a distributiva, teremos P0H, P0H mais ρgh quadrado sobre 2, tudo isso vezes L. Ficou feio esse quadrado aqui. Então essa também pode ser calculada, né? Repara que o resultado que nós obtivemos é exatamente o que nós tínhamos antes, P0H mais ρgh maiúsculo sobre 2 vezes L. É importante que, talvez no nível inicial de cálculo que vocês estão agora, seja um pouco complicado entender que esse processo deve ser feito por integração. Mas recomendo que você realize esse cálculo, mesmo sem entender exatamente por quê, porque depois você vai se acostumando com o que acontece. Né? Claro que se você entender é melhor ainda, e os resultados ficam melhores quando você compreende o que você está fazendo. Mas tente reproduzir os cálculos e depois refletir sobre o que está acontecendo, por que você tem que fazer o cálculo dessa forma, e por que esse cálculo mais simples, obtendo a pressão no ponto médio, substitui o cálculo da integração que nós podemos fazer. Então, para obter a força, basta eu calcular a pressão no ponto médio vezes a área. Se eu tivesse que obter a força sobre o fundo, né, supondo que é uma caixa ali, poderia ter um problema assim também, né, uma piscina, por exemplo, né, e eu quero calcular a pressão sobre o fundo, aí seria como eu pegar a pressão nesse ponto, não é P0, e multiplicar pela área, porque daí a pressão em toda essa profundidade seria a mesma, né? Mas se eu for calcular sobre essa superfície ou sobre essa superfície, aí eu tenho que fazer esse cálculo considerando a pressão média, justamente porque a pressão varia de acordo com a profundidade. Não esqueçam disso, por favor. Tá bem? Esse é um exemplo, então, que utilizado para que você compreenda como obter a força a partir da pressão, tomando cuidado com que a pressão sempre varia de acordo com a profundidade do fluido que você está estudando. Tá bem? Aqui faltou um R. Agora ficou horrível. Beleza. Bom, então vamos em frente. Agora sim. E vamos ver o que mais nós podemos tirar dessa simples relação da pressão variando com a profundidade do fluido. Bom, essa propriedade que a pressão no fluido depende da profundidade ou do tamanho da coluna do fluido que a gente está querendo analisar, ela é tão útil e tão importante que ela pode ser, inclusive, utilizada para você fazer uma medida indireta de pressão. Estou me referindo aqui ao manômetro de tubo aberto, que é um instrumento que é utilizado para calcular a pressão de uma determinada câmara, como é o gás que nós temos nesse lado, nessa figura aqui, né? Então isso aqui é um manômetro, né? Esse dispositivo nada mais é do que um tubo em formato de U, né? Um tubo em formato de U, com um fluido aqui, em geral que tenha massa específica bem elevada para que as diferenças de alturas não precisam ser muito grandes. Então, se você medir o tamanho dessa coluna, basicamente medindo o tamanho dessa coluna, você consegue descobrir quanto vale a pressão nesse ponto. Por quê? Pelo que justamente que nós vimos, né? Que a pressão no ponto 2 aqui seria a pressão... pressão no ponto 2 seria a pressão no ponto 1, que é a pressão atmosférica, mais ρ vezes G vezes o tamanho dessa coluna aqui. Tá bem? Então vou mostrar aqui como que calcula a pressão nesse tanque, como que eu relaciono a pressão no tanque, né, pode ser uma câmara ou de um gás que você está querendo estudar, com o valor dessa coluna. Aí você vai lá com a régua, né, calibra, escreve uma pressão que você conhece,
com uma determinada altura, aumentando a pressão, vai modificar a altura, diminuindo a pressão também, tá? Então é uma forma bem útil e bem prática, na verdade essa é a ideia basicamente de todos os manômetros que são utilizados comercialmente. O princípio físico, embora muitos sejam agora eletrônicos e não tenham exatamente um fluido ali variando a sua altura para determinar a pressão, mas o princípio físico é o mesmo. Bom, então vamos ver como é que eu calculo a pressão, como é que eu faço essa relação, né? Então veja, para eu determinar a pressão de um sistema onde eu não conheço a pressão, eu tenho que sempre comparar com a pressão onde em algum ponto eu conheço a pressão, tá? Então veja, nesse ponto aqui, nesse sistema que é um tubo em U, o que eu vou ter? No nível 2, que caracteriza essa altura, né? Lembre-se que a pressão está relacionada com a profundidade, não necessariamente relacionada com o que tem acima dela, né? Mas eu sei que a pressão nesses dois pontos, por exemplo, aqui, seja igual à pressão aqui, naquele ponto. Vou inclusive dar nome ali para a gente fazer um cálculo mais interessante. Vou dizer que esse é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Então veja, quando o sistema estiver em equilíbrio, eu sei que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, né? Porque se o sistema está em equilíbrio, a pressão tem que ser igual. Se as pressões fossem diferentes, a pressão no ponto B fosse maior do que a pressão no ponto A, o que ia acontecer? O fluido ia empurrar o ponto A para cima e aí ele ia se equilibrar em outro ponto. Se a pressão no ponto A for maior, ele inverte e empurra o ponto B para cima até ele se equilibrar. Em algum ponto eles vão sempre se equilibrar, tá? E aí agora eu posso calcular. A pressão no ponto A, como ela está em contato direto com a câmara de gás aqui, né, com o gás que eu quero medir a pressão, nesse ponto, eu sei que a pressão no ponto A será PG. E no ponto B, eu consigo calcular a pressão, porque eu tenho um valor de referência. Ó, lá em cima, no ponto B, no nível 1, eu tenho pressão atmosférica, porque esse é um tubo aberto, por isso se chama manômetro de tubo aberto. Como ele está em contato com a atmosfera, a pressão no ponto 1 vale exatamente P0. Então eu posso olhar de baixo para cima, de cima para baixo agora. Então aqui eu tenho P0, mais a pressão que todo esse fluido faz, toda essa coluna de fluido faz, empurrando o ponto B para baixo. Então quanto vale? Vai ser ρ do líquido, né? Do fluido, vou botar assim, ρf, G vezes H. Olha que legal. Então se eu meço o valor dessa coluna H, quanto maior for essa coluna H, quanto maior for esse desnível, né? Maior será a pressão medida lá pela câmara de gás, né? Então, se eu aumento, vamos supor que eu aqueço esse gás aqui que está dentro desse tanque, o que vai fazer? A pressão vai aumentar e vai empurrar o ponto A para baixo e esse ponto de equilíbrio vai ficar mais aqui embaixo. Ou seja, essa altura vai ficar menor. Se eu tiro o calor do gás, né, fazendo ele esfriar, o que vai acontecer? A pressão atmosférica vai empurrar o ponto B para baixo e vai empurrar o ponto A para cima, e o ponto de equilíbrio então vai ser menor, então essa altura será menor. Então, medindo uma diferença de centímetros no tamanho da coluna, você consegue fazer uma medida da diferença de pressão entre o gás, tá? Sempre comparado, como é um manômetro de tubo aberto, com a pressão atmosférica, tá? Então vai ser sempre relacionado com a pressão atmosférica, tá bem? A pressão, dessa forma como é calculada aqui, né, em relação à pressão atmosférica, ela será sempre uma quantidade positiva, tá? Não existe como você ter uma pressão absoluta, como nós chamamos, né? Esse tipo de pressão se chama pressão absoluta, uma pressão negativa, porque ela vai ser sempre a pressão atmosférica mais uma pressão de um determinado fluido, tá? No entanto, nós podemos pensar em uma pressão manométrica, né? O que seria a pressão manométrica? Seria a diferença de pressão entre o sistema que eu quero calcular, por exemplo, o gás que eu tenho aqui, né? E a pressão atmosférica. Ou seja, eu quero saber quantas vezes eu tenho, quão maior é a pressão no tanque comparado com a pressão atmosférica, tá? Quanto mais de pressão que eu tenho ali, sempre com a pressão atmosférica. Em geral, esse é o cálculo que a gente usa, e a gente, quando calcula assim, você tem sempre a pressão atmosférica. Então, o que seria? PG menos P0, isso aqui é o que a gente chama de pressão manométrica, seria ρf
ou pressão hidrostática, também pode ser chamada assim, rho do fluido vezes G vezes H. Cuidado que esse rho do fluido, a massa específica do fluido, é do fluido laranja aqui que está no manômetro, tá? Não é a massa específica do gás que está lá dentro do tanque. São quantidades diferentes, tá? E então, se eu quiser calcular a pressão manométrica ou saber quanto acima ou até abaixo da pressão atmosférica, se eu tiver um gás rarefeito ali, né? Eu vou ter de pressão, a gente chama isso de pressão manométrica, tá? Qual a diferença em relação à pressão absoluta, à pressão atmosférica, tá? Bom, é bem simples, essa é a ideia de pressão manométrica, então, quando você pede média, se eu falar 1 atm, por exemplo, de pressão manométrica, significa 2 atm de pressão absoluta, porque você precisaria somar, tá? A pressão absoluta é igual à pressão manométrica mais a pressão atmosférica, tá? Sempre assim. Então tem que tomar cuidado porque alguns problemas o enunciado vai te dar a pressão manométrica e não a pressão absoluta. Tem que tomar cuidado sobre isso. Tudo bem? E aprender a pensar sobre quais são as diferenças do que ele está querendo dizer. Se ele falar manométrica, está querendo dizer acima ou abaixo da pressão atmosférica uma determinada quantidade de depressão. Tudo bem? Bom, então vamos adiante e vamos apresentar aqui o último conceito que vamos discutir nessa aula, que é o princípio de Arquimedes. Tá? É um princípio bastante importante para os fluidos, né? É esse tipo de princípio que permite que nós possamos entender por que um objeto massivo e pesado, como um navio de dimensões transatlânticas, né? Se você pegar um Titanic da vida, como que aquele objeto tão pesado consegue se equilibrar em cima, na superfície da água, né? Isso é uma pergunta bastante interessante. Todo mundo que já esteve perto de um navio, né? Eu lembro quando eu estive em contato com... Quando você vê um navio de verdade, eu vi isso no porto de Itajaí, quando era pequeno, e a impressão que você tem quando você percebe que aquilo é um objeto de aço, né? Pesadíssimos, é uma experiência chocante. E como que isso é possível? A gente consegue entender isso à luz do que chamamos de princípio de Arquimedes. Então vamos ver o que diz o princípio e como que nós aplicamos esse conceito para a resolução de problemas também. Bom, Arquimedes foi um dos maiores gênios do mundo antigo. Ele viveu no século III a.C., numa região chamada Siracusa, no Mediterrâneo. E conta a lenda que foi dado a Arquimedes um problema bastante interessante. O rei Hieron ele pediu que o Arquimedes determinasse, já sabendo de sua genialidade, determinasse se a coroa que o ourives da corte real produziu uma coroa de ouro puro como ele havia lhe entregue. Né? Então o rei entregou para o ourives uma quantidade de ouro puro, mas ele desconfiou que o ourives teria misturado ali prata e cobre na construção da coroa. Então ele pediu para o Arquimedes determinar se aquela coroa era feita de ouro ou não. Tá? Essa é uma lenda, provavelmente não é nem verdade. Provavelmente Arquimedes estava mais interessado em determinar como deveria ser a construção de um navio de dimensões gigantescas, a pedido do rei também, para que fosse enviado ao Egito. Mas essa lenda é mais tradicional e ela ajuda bastante a gente a compreender o princípio de Arquimedes. Né? Então, o Arquimedes precisava determinar, ele logo percebeu que para determinar se a coroa era feita de ouro de fato, bastava que ele determinasse a massa específica ou a densidade da coroa. Se ela fosse exatamente igual à densidade da coroa, ele saberia que a coroa é feita de ouro e não de outro material. Né? Então, se ele conseguisse determinar isso com precisão, ele saberia dizer se a coroa foi feita com ouro ou não. E o Arquimedes, então, precisava determinar uma forma de calcular o volume ocupado pela coroa para poder obter a razão entre massa e volume. Né? Massa e volume vai fornecer a massa específica, ele poderia comparar com o ouro. Então veja como que você determina um volume de um objeto que tem toda uma forma irregular, como é a coroa de um rei do mundo antigo. Né? Então o Arquimedes se deteve a pensar sobre esse problema e demorou bastante para
para encontrar uma solução. Então a lenda diz que ele percebeu a solução do problema quando ele estava sem conseguir resolver o problema, resolveu tomar um banho, mergulhou na piscina, na banheira, e ele viu que quando ele mergulhou, a quantidade de água, o volume de água subiu. E ele logo percebeu que a quantidade de água, que o volume de água que se deslocou para cima era exatamente igual ao volume do corpo dele. Ou seja, se você introduzir um objeto na água, essa água vai ganhar uma quantidade de volume exatamente igual ao volume do objeto que você acrescentou. E essa foi a sacada genial para o Arquimedes poder resolver esse problema, né? Dizem que ele teria saído correndo, ainda em roupas do banho, gritando Eureka, Eureka, que quer dizer em grego, eu descobri. Basicamente é isso que conta a lenda, né? Mas então nós podemos traduzir todo esse raciocínio que o Arquimedes descobriu para um princípio, que diz o seguinte, vamos entender o que ele diz. Então, um corpo total ou parcialmente submerso em um fluido sofre um empuxo de baixo para cima igual ao peso do fluido deslocado por ele. Vamos traduzir o que essas informações querem dizer. Então, se você tiver um objeto, como é o que da figura na parte de cima, né? Como é uma pedra, por exemplo, aí não importa o volume nem a forma do objeto, né? Ele vai sempre sofrer uma quantidade de força produzida pelo fluido. Então, essa camada de fluido empurra o objeto para cá, essa para cá, essa para cá. Repara que as setinhas que estão na parte de cima do objeto, mais próximo à superfície, né, elas são menores do que as setinhas que estão na parte de baixo do fluido. Você consegue descobrir por quê? Por que a setinha aqui na parte de baixo, que indica a força, é maior do que na parte de cima? A resposta para isso é que a força produzida pela pressão maior vai ser mais intensa, né? Vai ter maior magnitude. Portanto, nós sabemos que a pressão aumenta de acordo com a profundidade, portanto, a força que atua sobre a parte de baixo do fluido vai ser maior do que a força que atua sobre a parte de cima. Em consequência disso, deve atuar uma força resultante para cima, contrária ao campo gravitacional provocada pelo fluido. Então, essa força nós chamamos de empuxo. E é uma força produzida pelo fluido. Você já deve ter percebido o empuxo, né? Quando você entrou numa piscina ou no mar num dia de verão para se refrescar, você percebe que parece que dentro da água o seu corpo tem um peso bem menor do que ele tem fora da água. Isso é verdade, porque a água está produzindo sobre o seu corpo um empuxo, tá? Então, por que isso acontece? Porque porque o objeto desloca uma quantidade de água exatamente igual ao volume do objeto, né? E temos as diferenças de pressão, então a pressão na parte de baixo será maior que a pressão na parte de cima, e por isso você vai ter uma força atuando sobre o objeto. Então, sobre qualquer objeto que esteja parcialmente ou totalmente submerso, vai sempre atuar sobre esse objeto uma força que nós chamamos de empuxo. A força será vertical e para cima, tá? Sempre assim. É mais uma força que nós temos que considerar agora na análise mecânica dos nossos sistemas, né? O empuxo é uma força importantíssima quando nós estamos analisando a hidrostática, fluidos estáticos, tá? E ainda vai atuar sobre esse sistema a força peso, aí no sentido contrário ao empuxo. Em situações em que o empuxo é maior do que o peso, ou melhor, igual ao peso pelo menos, você vai ter que o objeto tende a se deslocar para cima até que ele comece a ficar parcialmente submerso. Se o empuxo é como você pegar uma bola cheia de água, uma bola cheia de ar e puxar para baixo da piscina. Se você ficar segurando lá, ela fica sofrendo empuxo, mas ela não sobe porque você está segurando. Se você soltar, o empuxo é maior que o peso dela e ela sobe até que ela fique com uma camada fora da água para equilibrar o peso do objeto, tá? Então vai ser sempre assim. E se o peso for maior que o empuxo total produzido pelo objeto, ele tende a afundar e acelerar para baixo. Então essa é uma forma de saber se o objeto vai afundar ou não, sempre está relacionado com o empuxo. Se o peso for maior que o empuxo, o objeto afunda, e se o empuxo for maior que o peso, o objeto tende a flutuar. E foi sobre isso que o Arquimedes estava pensando quando ele precisava projetar
um navio de dimensões gigantescas, né? Para um navio, então ele pode flutuar, não importa o peso dele, ele só precisa ter um empuxo maior. E lembre-se que o empuxo, né, como diz aqui a tradução do teorema do princípio de Arquimedes, aqui ó, igual ao peso do fluido por ele deslocado. Essa informação é importantíssima, porque ele vai dizer para a gente o que é o empuxo. Então o empuxo ele é numericamente igual ao peso do fluido deslocado. A magnitude do empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. E o fluido deslocado ele é proporcional ao volume do objeto, né? Ou melhor, ele é igual ao volume do objeto. Porque o Arquimedes garantiu isso para a gente. Se nós mergulharmos um objeto que tem determinado volume, a água desloca para cima, né, é deslocada a mesma quantidade que foi, o mesmo volume que foi submerso pelo objeto, tá? Então eu vou traduzir matematicamente essa questão, né, o empuxo, né, para nós derivarmos uma equação aqui para definir o que é o empuxo. Então, de novo, o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, tá? Então vai ser a massa vezes a gravidade. A massa do fluido, tá? Não a massa do objeto. Veja que interessante. Não pode ser a massa do objeto, tem que ser a massa do fluido. No caso, se for água, é a massa de água deslocada. Então, se eu coloco um objeto de, sei lá, 20 centímetros cúbicos dentro da água, eu desloquei 20 centímetros cúbicos de água. Então, isso que é o empuxo, tá? Isso que vale o empuxo. Então, como é que eu calculo o empuxo? Será a massa específica do fluido. Vamos supor que aqui no nosso caso é água, tá? Vezes o volume submerso. Vezes a gravidade. Então, só substituir massa por massa específica vezes o volume, ou densidade vezes o volume. Isso é igual a massa, né? Essa parte aqui, vezes a gravidade. Então, o empuxo é o peso do fluido deslocado. É essa equação que nós temos aqui. Por que eu só coloquei o volume submerso? Porque lembre-se que o Arquimedes diz para a gente que o volume de um objeto submerso... que o volume de um objeto submerso desloca a mesma quantidade de água, a mesmo volume de água do próprio objeto deslocado, né? Então, se eu colocar metade da pedra sobre a água, né? Se ficar numa situação onde a metade da pedra sobre a água, só metade dela produz empuxo, tá? Então, para um navio flutuar, como era o problema que o Arquimedes provavelmente estava interessado em resolver, qual que é a condição para que um objeto flutue? É que ele tem que deslocar um peso, ele tem que deslocar uma quantidade de água maior do que o seu peso. Por isso que o objeto vai flutuar. Dessa forma, e somente dessa forma, o objeto vai flutuar. Um submarino, e tem alguns peixes também que tem algumas câmeras ósseas que conseguem fazer um princípio parecido, eles funcionam exatamente dessa forma, né? Então, o volume externo de um submarino, ele desloca uma determinada quantidade de água e sobre isso você não consegue modificar, né? Ele vai deslocar aquela quantidade de água exatamente igual ao seu volume. E como é que ele consegue afundar, por exemplo, submergir? Então, dentro do submarino existem câmaras que se enchem de água, aumentando o seu peso, né? Então ele vai ficar com mais água dentro dele, ou com volume menor, você pode pensar dessa forma também, comparado ao empuxo que ele estava sendo produzido. Então ele pode regular o peso em relação ao empuxo, ou o empuxo em relação ao peso, para poder submergir ou subir a superfície, né? Então se ele tem motores lá que expulsam a água dentro dessas câmaras, aí ele volta a ter um empuxo maior que o peso, então o submarino sobe. Depois ele abre as comportas, a água entra, aumenta o peso aumenta a relação entre o peso e o empuxo, ele desce e assim aprofunda, consegue mergulhar mais fundo também, tá? Por isso então que os navios flutuam e que o balão também, né, tem o mesmo princípio de funcionamento. É ar quente lá dentro, então ele ocupa um volume muito maior do que o ar frio que está na parte de fora, né? Então, por isso que o objeto consegue voar como é um balão de ar quente, por exemplo. Tá bem? Vou fazer aqui um pequeno exemplo de como a gente calcula, como a gente pode utilizar o empuxo para resolver problemas, né? Mas, basicamente, o que você vai fazer para resolver problemas como esse? Objetos que estão submersos
totalmente ou parcialmente submersos. Você vai aplicar a segunda lei de Newton sobre o sistema. Então vai definir um sistema de referencial, fazer um diagrama de corpo livre e aplicar as forças sabendo que agora deve atuar sobre o objeto um empuxo. Lembrando sempre que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Não pode esquecer dessa frase, que ela é muito importante. O empuxo é igual ao peso do fluido, por ele deslocado, né? Deslocado pelo objeto. Se você lembrar disso, você vai sempre conseguir resolver os problemas, porque eles são bem simples, na verdade, tá bem? Então vou mostrar aqui um pequeno problema, né? Então vamos supor que eu queira determinar, que esteja interessado em determinar qual é a fração de um iceberg que está flutuando no mar, né? Então aqui nós temos um desenho de um hipotético iceberg, né? Já deve ter ouvido uma expressão que, isso é só a ponta do iceberg, né? Então, isso se refere, na verdade, é que o problema é muito maior daquilo que você está vendo, né? Porque você só vê uma parte bem pequena do iceberg comparado com o volume total dele, né? Porque ele está flutuando aqui sobre o mar, né? Sobre a superfície. Então veja, toda essa camada que está aqui embaixo, ó, essa camada produz empuxo. A camada que está em cima não produz empuxo, porque ela não desloca uma quantidade de água, né? Então ele vai afundar até que ele desloque uma quantidade de água exatamente igual ao seu peso, né? E aí, sob essas condições, ele consegue flutuar. Então, como é que eu resolvo esse tipo de problema? Deveria fazer o diagrama de corpo livre aqui com o sistema de eixos, né? Mas vou me resumir aqui a desenhar as forças, tá? E aí vou aplicar a segunda lei de Newton diretamente. Então, lembre-se que eu quero determinar qual é a fração do iceberg que é visível, qual é em relação ao volume. Isso independente do volume ou da forma do iceberg, vai ser sempre a mesma proporção, tá? Daí eu coloquei aqui dois dados para a gente poder calcular, que é a densidade específica do iceberg, que é o gelo aqui, né? Vale mais ou menos 920 kg por metro cúbico, menor que a da água, por isso que o gelo flutua, né, sobre a água, e a densidade do mar, da água do mar, que é 1025 kg por metro cúbico. Ela é um pouco maior do que a densidade da água, né? Justamente porque a água é salgada nessas condições. Bom, então vamos lá. Como é que eu faço esse cálculo? Eu tenho duas forças atuando sobre o iceberg. Vou desenhar aqui em vermelho. A força peso, que puxa ele para baixo. E eu tenho também, vou desenhar aqui de outra cor, vou pegar amarelo, por exemplo. A força que nós aprendemos agora, que é o empuxo. Ok? Essas duas forças se equilibram e fazem com que o iceberg permaneça dessa forma, tá? Então vou colocar um sistema de coordenadas aqui para cima, como sendo positivo, né? Vou dizer que aqui o eixo y é positivo para cima, poderia ser para baixo também, isso não importa, né? E aplico a segunda lei de Newton, né? Como sempre na mecânica, tudo vai se resumir à aplicação da segunda lei. Então, o somatório de forças no eixo y é igual a zero, porque o iceberg está em repouso. Agora vamos calcular quais são as forças, né? Para cima, na direção do eixo y positivo, nós temos o empuxo menos o peso do iceberg. Agora vou relacionar cada uma dessas quantidades com as densidades e com os volumes, tá? Então como é que eu faço? O empuxo nós aprendemos a calcular, é o peso do fluido deslocado. Então vamos lá, é o peso do fluido deslocado. O fluido deslocado agora é a água, né? Porque é a água que sobe quando o iceberg desce. Então vai ser o rho do mar vezes o volume submerso, porque só o volume submerso produz empuxo. O volume que está fora não produz, tá? Vezes a gravidade, né? Peso do fluido deslocado. Densidade vezes o volume é massa, vezes gravidade é o peso. Então tem que ser a densidade do mar, porque o mar é que está sendo deslocado, não o gelo, tá? O gelo está deslocando, menos o peso do iceberg. Como é que calcula o peso do iceberg? Bom, daí vai ser a densidade do gelo ou do iceberg vezes o volume. Agora sim, o volume total. Por quê? Porque tanto a parte de cima, aqui, do lado de fora, quanto a parte de baixo produzem peso, produzem força-peso, tá? Então seria, no caso, o volume total. Vezes G igual a zero. Nesse caso, G é irrelevante, porque
a todos os dois lados aqui, né? Então não importa esse problema em Marte. Claro que daí a água não existe água em Marte. Em Vênus, um oceano de sei lá, qualquer que seja o fluido que você está imaginando, teria a mesma proporção, tá? Agora eu vou só isolar aqui, então. Vamos ver como é que eu fiquei com a equação. Densidade do mar vezes volume submerso. Vou passar o outro para o outro lado. É igual a densidade do gelo vezes o volume total. Ou seja, o volume submerso, é só VS, pelo volume total, é igual à densidade do gelo. Opa, faltou o G aqui. Só a densidade do... Não, vou escrever gelo, porque senão você vai achar que é o G da gravidade. Densidade do gelo sobre a densidade do mar. Isso dá 920 sobre 1025. Isso deve dar em torno de 89%, 920 dividido por 1025. 89, praticamente 0,9, né? Ou seja, praticamente 90% do volume de um iceberg, independente do volume, independente da forma, deve estar posicionado abaixo da linha de água, tá? Por quê? Por causa das diferenças de água, a diferença de densidade entre o gelo e a água do mar, tá? E como que eu obtive esse cálculo? Bom, basicamente eu apliquei a segunda lei de Newton, e é isso que você tem que fazer sempre que tiver problemas envolvendo o empuxo, tá? Então você tem uma fração do volume aproximadamente 10 a 11% visível fora da linha da água, né, acima da superfície da água, mas 89 a 90% está abaixo da linha da água. Ele tem uma raiz aí de quase 90% do seu volume abaixo da linha da água. E essa proporção se dá justamente por causa da relação da razão entre as densidades de água e da água do gelo e da água do mar. Beleza? Ok. Então, os problemas com empuxo são bem simples de resolver, só é uma força nova que você vai precisar considerar no seu cálculo, tá? Bom, então eu vou fazer aqui para finalizar essa aula um exercício apenas, tá? Vou tentar resolver um pouquinho mais elaborado para a gente poder discutir alguns aspectos da pressão e da variação da pressão com a profundidade, que é, com certeza, a relação mais importante que nós derivamos aqui nessa aula. Bom, então vamos lá. O problema que eu quero resolver é o seguinte, é um problema do Halliday, tá? Bem interessante porque nós temos que considerar vários fatores aí para calcular o que pede. Vou fazer a leitura e a gente vai discutir em seguida, tá? Então diz assim, ao analisarmos certas características geológicas da Terra, geralmente é adequado considerarmos que a pressão num determinado nível de compensação dentro da Terra é a mesma numa grande região e é igual àquela exercida pelo peso do material situado acima. Isto é, a pressão no nível de compensação é dada pela fórmula da pressão hidrostática. Para isso, é necessário que as montanhas tenham raízes de baixa densidade. Considere uma montanha de 6 km de altura. As rochas do continente têm uma densidade de 2,90 gramas por centímetro cúbico. Abaixo deste encontra-se um manto com uma densidade de 3,30 gramas por centímetro cúbico. Calcule a profundidade D da raiz. Então vamos analisar aqui o problema a partir da figura para a gente discutir, tá? Então aqui nós estaríamos a superfície da Terra, né, nessa região aqui, daqui para cima, pressão atmosférica aqui, e aqui nós temos uma montanha, e essa montanha tem, como diz o problema, 6 km, é o que vale esse H aqui na figura. Ok? Então essa é a altura. Daí temos que a montanha é formada por rochas, né? É uma montanha rochosa e essa montanha faz parte do que a gente chama de continente, que tem uma densidade, ou uma massa específica de 2,9 gramas
por centímetro cúbico. E o continente ocupa uma grande porção do subsolo da superfície da Terra, né, com essa mesma densidade. Abaixo da superfície tem uma outra camada de material com uma densidade ainda maior do que o continente, que é o que a gente chama de manto. Você deve ter aprendido sobre isso lá na aula de geologia. O manto tem uma densidade um pouco maior, de 3,3, tá? Então nós temos dois materiais com duas camadas diferentes para fazer uma consideração. Então, para que a montanha tenha, parecido com a questão do iceberg até lá, né, tenha uma estabilidade na formação, ela precisa ter uma raiz aqui na parte de baixo. Ó. Porque se ela não tiver essa raiz, ela acaba por afundar e a montanha não teria esse formato, tá? Então nós temos que calcular exatamente qual deve ser a profundidade dessa raiz para manter estável a montanha na superfície do planeta, tá? Na superfície do planeta Terra. Então nós temos uma série de dados aí para calcular. Ele já indica que o cálculo deve ser feito considerando uma análise de pressão hidrostática, que é a pressão que nós aprendemos a calcular lá de acordo com a profundidade. Mas uma questão que você deve refletir um pouco é em tentar entender como que nós aplicamos a equações que valem para fluidos, como é a questão da pressão, para materiais sólidos, como é o caso da rocha aqui, né? Por que isso é possível? Né? Quero que você reflita sobre isso um pouco. Penso que nós podemos discutir melhor sobre essa questão nas aulas a seguir ou tentar tirar essa dúvida. Mas reflita um pouco por que é possível, e eu posso garantir para você que é possível e existe uma boa explicação para isso. Mas não vou entregar ela assim tão simples, tá? Então nós vamos considerar como se tudo isso aqui fosse fluido, com duas densidades diferentes. Temos um fluido C, que é o continente, com densidade de 2,9, e temos um fluido M, com densidade de 3,3. E lá na profundidade do subsolo, nós temos o que chamamos de nível de compensação, porque esse fluido que nós estamos considerando, ele alcançou um equilíbrio, ele não se move mais, pelo menos não deveria se mover, né? Então, significa que a pressão ao longo desse nível de compensação é a mesma em todos os pontos. Agora, como que a pressão pode ser a mesma se aqui eu tenho um fluido que tem uma densidade diferente daqui, né? Então tem uma camada diferente da outra nesse ponto. Como que isso é possível? Vamos ver, então, e tentar entender por que isso acontece. Mas, então, a garantia de que a pressão é igual é dada por esse nível de compensação. Então, a chave para resolver esse tipo de problema é justamente considerar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B e fazer uma análise aqui na vertical para cima até chegar na superfície do planeta, onde vai ter contato com a atmosfera. Se eu fizer isso, eu vou conseguir resolver sem muitos problemas, tá? Então eu vou começar aqui com a pressão no ponto A. Então eu vou dizer, né, pelo que todo o raciocínio que tivemos para resolver esse tipo de problema, né, veja que isso não é dado por nenhuma fórmula, você tem que chegar a essa conclusão raciocinando sobre o problema, é a chave para resolver isso, né? Depois é só matemática, álgebra mesmo, direta, né? Só um cálculo sem... mas toda a física do problema, isso que é o mais interessante, está aqui, ó. Se você chegar a essa conclusão interpretando o problema, que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, você entendeu a solução do problema. O resto é só matemática mesmo. E aí é só o trabalho braçal. Agora vamos ver. Pressão no ponto A. Então eu vou calcular a pressão no ponto A, né? O que eu tenho na pressão no ponto A? Lá em cima na atmosfera, ó, ele está em contato com a atmosfera, que é esse ponto. Então temos pressão atmosférica mais a densidade do continente, que eu vou chamar de ρC, 2,9. Aqui eu posso deixar em grama por centímetro cúbico por enquanto, tá? Até não substitua valores nesse momento, espere reduzir a fórmula um pouco mais, que vai ficar bem mais fácil. Vezes a gravidade, vezes o tamanho da coluna que eu tenho de continente, que seria essa camada total, né? Então ela vale H mais T, que não importa, mas a gente vai ver que não importa, mais D, que é o tamanho da raiz, tá? Tudo que ele quer saber é o tamanho da raiz. Então vamos lá, H maiúsculo mais T maiúsculo mais D, que é o tamanho da raiz. Isso é igual. Igual o quê? A pressão no ponto B. Vamos ver. Agora vamos para o ponto B. O
ponto B lá de cima tem pressão atmosférica aqui na superfície, mais uma camada T de continente, mais uma camada D de manto, mais um trechinho que é Y menos D de manto também. Então vamos lá, vamos escrever tudo isso. Ou posso fazer só Y mesmo, né? Opa, faltou um trecho aqui, né? Faltou essa partezinha aqui. Mais a densidade do manto, isso ainda na pressão no ponto A, vezes G, vezes Y menos D. O que é Y menos D? Y menos D é essa espessura. É Y, tudo isso, tirando D, que é tudo isso. Ou seja, essa aquela profundidade ali. Vou ter que fazer na linha de baixo aqui. Igual a pressão no ponto B. Então vai ser pressão atmosférica, porque eu estou na superfície aqui. Depois, T vezes a densidade do manto vezes G. Então vai ser, desculpa, do continente, densidade do continente vezes G vezes T. Mais, aqui tem mais também, mais a densidade do manto vezes G vezes Y. Né? Essas duas pressões são iguais, então a equação de cima refere-se à pressão no ponto A. A equação de baixo, a segunda equação, refere-se à pressão no ponto B. Essas duas pressões têm que ser iguais, a gente discutiu isso fisicamente, espero que você tenha compreendido por que isso tem que acontecer. Agora vamos fazer simplificações. Então vamos lá. A pressão aparece do lado esquerdo e do lado direito da igualdade, então posso passar uma para um lado, passar as duas para o mesmo lado e cancelar. Vamos ver aqui, ó. Ρc G vezes T aparece aqui. Então, esse termo todo eu cancelo com o T, né? Ρc GT. Aqui eu apliquei a distributiva, tá? Recomendo que você faça isso no papel, aplicando a propriedade distributiva aqui entre parênteses para ficar mais fácil. Eu vou fazer ela um pouquinho mais direta aqui, tá? Se você repetir o vídeo aí várias vezes, talvez consiga pegar bem certinho o que eu estou fazendo, né? Tente fazer e depois acompanhar meu raciocínio aqui. De novo, esse termo aqui aparece aqui, ó, y, né, se eu aplicar. Então, o que eu vou com o que a gente vai ficar no final? Vamos lá. Eu vou ficar no final com densidade do continente vezes G vezes H maiúsculo mais D menos densidade do manto vezes G vezes D, que é o termo que sobrou aqui na segunda equação. Esse termo aqui, o y cancelou. E do lado direito não sobrou nada, porque a gente cortou todos os termos, zero. Posso dividir toda a equação pela gravidade para sumir com ela, né? Então vai ficar... Agora eu vou aplicar a distributiva de novo, então vai ficar ρc e já simplificar a gravidade. Vou fazer a simplificação aqui. Simplifiquei a gravidade aqui dos dois lados, dividi tudo por G. Vou ficar com ρc H mais ρc D menos ρm D. Lembrando que eu quero achar o D, que é o comprimento da raiz. Ok? Então vou colocar o D em evidência e vou isolar ele, né, para que nós tenhamos aí o cálculo final. Ok? Então vamos para outra página aqui, vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça. Então vou passar para o lado direito o D e vou deixar do lado esquerdo o que não tem D. Então vai ficar ρc vezes H igual D, colocando em evidência, né? Vezes a densidade do manto menos a densidade do continente. Densidade do manto menos a densidade do continente. Olha que legal. Então, D, que é o comprimento da raiz, deve ser a densidade do continente
dividido pela densidade do manto menos a densidade do continente. Tudo isso vezes H. Vamos ver se eu fiz certinho. Acho que é isso. Tá, agora eu substituo valores, né? Vamos ver. Aqui, ó, veja que eu tenho, né, eu posso fazer análise dimensional para saber se eu preciso converter unidades, né? Ó, veja que eu tenho densidade em cima, densidade embaixo, e aqui eu tenho alturas. Então eu não preciso mexer nas densidades, eu posso trabalhar com elas dessa forma, né? Para evitar um cálculo um cálculo extra aqui. Então a densidade do manto é 3,3 e a densidade do continente é 2,9. Então ficaria 2,9 dividido pela densidade do manto, 3,3, menos 2,9. Esse vai dar o fator, e a altura, que no caso é 6 km. Daí o resultado vai dar em quilômetros também. Vou fazer esse cálculo aqui. 2,9, vou fazer de baixo, 3,3 menos 2,9. 2,9 dividido por 0,4, 7,25. Então vai dar 7,25 vezes 6. Ou seja, aquela montanha ali, se você olhar para a montanha, isso na verdade não importa, não importa o tamanho da montanha, né? Importa só a relação entre as densidades. Então toda montanha, é satisfatório dizer que para toda montanha, com uma determinada altura, eu tenho que ter uma raiz para essa montanha que vale 7,25, 7,5, dependendo das densidades do material que você está analisando ali, né? Para esse caso aqui, 7,25, vezes ao tamanho da altura, né? Então, o tamanho da montanha. Então, uma montanha de 1 km tem que ter 7,25 km de raiz para poder equilibrar, sustentar aquela montanha naquele ponto. Então, nesse caso, vezes 6 dá 43,5 km. Então, uma montanha de 6 km de altura, que é bem alta, né? 43,5 quilômetros de raiz. Ok? Então, essa é o tamanho da raiz que deve ter a nossa montanha para que ela fique estabilizada na superfície, né, sem afundar, por exemplo, né, sem desmoronar, se mantém ali estável. Então toda montanha tem que ter essa proporção, né, no caso seria 6.000 metros, né, teria que ter uma montanha de 43 quilômetros enterrada, né, com raiz de continente de rocha ainda interna ao manto, para que pudesse manter a estabilidade do problema. Tá bem? Eu vou encerrar aqui, essa aula já está um pouco longa, né? Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre fluidos, analisando agora o movimento. Então é importante que você compreenda bem esses conceitos básicos de pressão, de massa específica, do empuxo também, para que você possa compreender os conceitos que veremos a seguir, tá bem? Até breve, nos vemos na próxima aula. Até mais.